E aí, galerinha do nono ano, bom dia a todos vocês, espero que todos vocês estejam bem. Mais uma vez aqui, professor Eduardo Moura, aqui no estúdio, aqui no colégio, gravando e dando continuidade ao capítulo 1 do livro 2, que traz como tema, este período da nossa história, que chamamos de a Era Vargas. Beleza? Lembre-se que na aula passada a gente estudou o chamado governo provisório, que o governo provisório ele vai do golpe que Getúlio vai dar, é claro, Getúlio apoiado por diversas forças, vão dar um golpe em 1930, ele assume a presidência do Brasil e em 1934 é elaborada uma nova Constituição para o Brasil. E de 1934, quando é elaborada, aí no caso a terceira Constituição do Brasil, Getúlio Vargas, de 34 até 1937, esse período é chamado de o período constitucional, o governo constitucional de Vargas, que vai de 1934 até 1937, beleza? Então, aqui tem até 1945, porque a Constituição de 1934 ela vai vigorar até 37 e depois uma outra Constituição, a chamada Constituição Polaca, ela vai ser imposta à sociedade brasileira de 1937 até 1945. Daí porque o Constitucional ele abranger todo esse período da chamada Era Vargas, ok? Porque embora no Estado Novo Vargas governe como ditador, há uma Constituição no Brasil. Beleza? Então vamos lá analisar os principais aspectos desse governo constitucional que vai de esse período que eu vou analisar hoje com vocês é o período de 1934 até 1937. Beleza? Então esse governo constitucional, que foi iniciado em meio a um clima de grande expectativa a respeito da democratização da nação brasileira. E essa expectativa era resultado de uma Constituição que havia sido promulgada no ano de 1934. Vejam bem, essa Constituição de 34, ela resultou, é claro, de uma Assembleia Constituinte. Então, a Assembleia Constituinte, ela tem como objetivo elaborar, criar uma Constituição para o Estado. No caso aqui, para o Estado brasileiro. Que inclusive ela foi considerada na época uma Constituição extremamente avançada. Há algo aqui, gente, extremamente importante. Porque é a partir da Constituição de 1934 é que a mulher ela passou a votar e também ela pôde se candidatar para ocupar cargos na política brasileira, como cargo de vereadora, como cargo de prefeita e assim por diante. Por isso que foi uma Constituição bastante avançada, beleza? E não se esqueçam, a mulher neste país, ela passou a votar a partir da Era Vargas, a partir da terceira Constituição, que foi a Constituição de 1934, beleza? Então, significa dizer que o texto constitucional, que a lei garantia à mulher ao direito ao voto e também garantia à mulher o direito também dela poder se candidatar para a Câmara dos Deputados, se candidatar para a vereadora e assim por diante.
Beleza? Então, a expectativa com o futuro do Brasil acontecia principalmente porque essa Constituição criava prerrogativas que limitavam o poder do Executivo. Vejam bem, isso aqui é bastante interessante. Essa Constituição, certo? Ela criava prerrogativas e essas prerrogativas, ela limitava, diminuía o poder do Executivo, que na época exercido por Getúlio Vargas. Ok? Então, Vargas, né, só acontece algo aqui bastante interessante, gente, que vale a pena, que vale a pena aqui analisar aqui com vocês. Presta atenção. Ele dá o golpe em 1930, ok? Em 1934 ele é criada uma outra Constituição para o Brasil, mas acontece o seguinte, quem elegeu Vargas para exercer um segundo mandato não foi por meio do voto de grande parte da população brasileira. Quem elegeu Vargas para o seu segundo mandato foi justamente o parlamento brasileiro. Vargas foi eleito para um segundo mandato de uma forma indireta, ou seja, e esse seu segundo mandato, né, que se iniciou em 1934 e até o ano de 1938. Diferentemente do que se esperava em 1934, a sociedade brasileira caminhou para uma radicalização. Isso refletia, né, tendência mundial em que as democracias representativas e liberais estavam em fraca decadência e regimes autoritários surgiam por todos os lados. Então, é nesse contexto histórico aqui, nós estamos aqui, Mussolini nos anos 20 já tinha dado um golpe, já governava a Itália, né, de um modo autoritário. Lembrando que em 1933, Adolf Hitler tinha subido ao poder na Alemanha por meio do voto. Em 1934, Hitler já tinha, né, grandes poderes, já governava de um modo autoritário, né, a Alemanha. Então é nesse contexto histórico aqui, né, que, né, Vargas, né, que de 1930 tinha dado um golpe e a partir de 1934 tinha sido eleito de uma forma indireta para governar o Brasil até o ano de 1938. E a gente vai ver no que isso irá dar, ok? Além disso, o presidente Vargas, em seu projeto de poder, também tinha intenções de radicalizar a forma que governava o país. Esse período da era varguista foi marcado por ações que caminhavam no sentido de aumentar os poderes presidenciais. Getúlio Vargas atuou na montagem do chamado Estado Novo. Ou seja, como eu falei para vocês, Getúlio tinha sido eleito de uma forma indireta. Significa dizer o quê? Quem elegeu Getúlio Vargas para governar o Brasil pela segunda vez tinha sido o parlamento brasileiro, que é composto pelos deputados e pelos senadores. Eles vão formar o parlamento. Então, como eu falei para vocês, nesse contexto histórico, vários países europeus, uma onda fascista, certo? Uma onda de regimes, né, regimes autoritários, governos autoritários, né, como citei aqui o exemplo da Itália de Mussolini, da Alemanha de Adolf Hitler. Então, o Brasil não vai ser diferente no que se refere à nossa história. Lembrando a vocês que isso aqui é uma informação importantíssima para vocês. Getúlio Vargas e o alto escalão do governo de Vargas
eram simpatizantes dessas ideias de extrema direita, dessas ideias do fascismo europeu. Vargas vai flertar, certo, com o fascismo europeu, né? Nem tanto que a partir de 1937, ok, nós vamos ter, né, o chamado, né, Getúlio vai dar um golpe de Estado e vai ter a implantação do Estado Novo. Meus amores, quando eu falo em Estado Novo, esse período que vai de 1937 a 45, vocês não podem se esquecerem disso. Vargas governou o Brasil como um ditador. A ponto, né? Isso aqui é uma prova de como Vargas flertou, como Vargas namorou, né? A atração que Getúlio Vargas tinha por esses regimes autoritários que estavam governando vários países na Europa nesse contexto histórico. E ele dá um golpe, certo? E ele vai dar um golpe e vai governar o Brasil de 1937 a 1945, gente. Então, mas ele flerta, certo, com esses regimes de extrema direita, mas Getúlio Vargas, ele vai se aliar, certo, com os Estados Unidos, para se aliar com os Estados Unidos, justamente porque os americanos vão financiar a indústria de base aqui no Brasil. E eu falei para vocês, quando se fala em economia no governo Vargas, vocês devem ter isso em mente, gente. A política econômica de Vargas, ela era uma política econômica nacionalista. Presta atenção. Não é nesses governos liberais, né, inclusive o atual, que é para dar tudo para o estrangeiro, pelo contrário. A política econômica de Vargas visava o desenvolvimento econômico da nação, do Estado brasileiro. Beleza? E Vargas vai sofrer, inclusive, por ele, né, devido a essa sua política de desenvolvimento econômico nacional, Vargas vai sofrer oposição por parte de setores da elite brasileira, que esses setores ainda hoje temos, certo, de uma elite brasileira que quer pegar nossas riquezas e quer entregar para empresas estrangeiras virem para cá, se instalar, explorar nossas riquezas e também a nossa mão de obra, né, aqui no Brasil. Então, pelo fato de Vargas ter adotado essa política de desenvolvimento econômico nacional, ele vai sofrer oposição por parte dessa elite, que chamamos de elite entreguista, né, que é entregar, né, nossas riquezas para que os estrangeiros venham para cá. Ela lucra com isso, é claro, ela vai ter um lucro imediato com isso, mas isso é extremamente danoso para o desenvolvimento econômico de nosso país. Então, deixando esse aspecto da economia de lado, vamos voltar agora para, né, o aspecto político, né? Ambos são importantes, porque de um lado eu vou ter um ditador, Getúlio Vargas, governando o Brasil como um ditador, certo? Como falei para vocês, em 37, uma Constituição, meus amores, vai ser imposta à sociedade brasileira. E isso significa o quê? Isso é significado do autoritarismo de Vargas. Dom Pedro I tinha feito isso lá no início do século XIX e agora em pleno século XX, Getúlio Vargas estava impondo uma Constituição ao Brasil e governando o Brasil como um ditador. Ou seja, isso mostra a face, né, fascista do governo de Vargas, né, nesse período.
Mas o Brasil se alia aos Estados Unidos, o Brasil vai lutar durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Quando a Segunda Grande Guerra Mundial termina, né, o mundo todo vai ser varrido, né, por uma onda democrática, e é nesse período que Vargas vai ser deposto do poder, beleza? E dando-se fim ao chamado Estado Novo. E aqui eu vou concluir, né, esse período que Vargas governa de 1930 a 1945. Beleza? Então, esses 15 anos é dividido em 3 fases, né? O governo provisório, o governo provisório, constitucional e o chamado Estado Novo, onde Vargas governa o Brasil como ditador. E é nesse período que Vargas governa o Brasil como ditador, ocorre o desenvolvimento de uma política econômica nacional. É nesse período que a indústria de base, certo? Que um país que foi extremamente importante, era necessário essa indústria de base para que o nosso país pudesse se desenvolver no que se refere à nossa industrialização. Isso é algo importantíssimo quando estamos analisando a era Vargas. Beleza? Então, o que é que eu vou querer de vocês, né? Vocês irão concluir as atividades do capítulo do capítulo 1, né, do livro 2, que está faltando, e fazer uma leitura de todo o capítulo 1, que é um tema extremamente interessante no que se refere à história de nosso país. Beleza? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço virtual em todos. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, galerinha.